Olá, meus irmãos de fé, mais uma vez com vocês, Padre Carlos de Oxóssi, pela TV Anfesp, voltando a informar para vocês sobre as ervas, né? E a forma com que vocês podem utilizá-las com segurança, né? E falar das ervas, não estão falando de chá, não estão falando de banho, né? Embora tenha algumas servem também para banho, né? Vamos falar agora um pouquinho da babosa. Babosa, o seu sumo interno, porque a babosa, se você abrir a casca dela em forma de banana, você vai abrir ela assim, você vai ver que dentro dela tem um limo que você raspa com a colher. Aquele sumo, ela, é- é- ela serve para você ingerir ele também, né? É excelente também para curar câncer com um pouco de conhaque, mas ajuda a curar tumores, furúnculos, né? Então ele é uma pomada que ela é anti-inflamatória que tem ali, né? Então esse composto que você vai passar, seria um caso do furúnculo, não perca o conteúdo, coloque ele um algodão em cima que tenha bastante conteúdo e feche para que ele possa fazer o efeito e eliminar a infecção que está dentro do furúnculo ou do tumor, e também ele é excelente para quem tem erisipela, tá bom? Falar um pouquinho do amendoim. Esse não tem contraindicação para uma mulher, tanto as duas partes pode usar no caso, tanto masculino como feminino, né? O amendoim é um excelente afrodisíaco, então só que quem ingerir em excesso, ele começa a dar algum problema. Então, se eu estou recomendando a vocês que é bom, ele é bom até um certo ponto, ele exerce diversas calorias no organismo, e às vezes, dependendo do grau do problema que a pessoa tem interno, ele começa a jogar para fora da pele, então ele começa a criar espinhas, bolhas, né? Então o correto é usar com demasia, com controle, para vocês não terem esse problema, certo? Falar um pouco da moreira. A moreira, as folhas cozidas da moreira, ela também age contra a inflamação. É um excelente chá, nós estamos falando chá, então muito bom. Muito bom vocês comporem esse chá da moreira, e também auxilia para quem tem problema com menopausa. Ele controla para não dar, a pessoa não passar mal, não ficar com estresse e tudo mais, né? O que vocês podem também usar ele como forma de gargarejo, né? Na boca também, para tirar qualquer tipo também de infecção, tá bom? Então nós falamos da amoreira. Vamos falar um pouco agora do anis. O anis doce ou funcho. Então tem pessoas que conhecem como anis, outros como funcho. É um estimulante para controlar o gases do organismo, que geralmente é mais focado a mulheres. Na verdade tem esse problema de gases, né, acumulado, né? Ele ajuda muito, né? Mas também ajuda para a mulher na produção de leite e cólicas, no caso, quando a pessoa ingere, que está amamentando, ajuda muito nas cólicas do bebê, porque o bebê geralmente tem problema de cólica, né? Mas também ele serve para acalmar a diarreia e também para vômito. Então você viu a força do anis. Ele, dentro do seu organismo, ele mexe, abala tudo. Então às vezes a pessoa, ele é tão forte que às vezes a pessoa passa mal quando você está ingerindo. Mas esse passar mal é porque ele está limpando você por dentro. Assim como a gente fala, talvez alguém não sabe o que eu estou falando, mas quando a gente toma uma jurema, as pessoas, eu explico, você vai passar mal porque ela tem um composto assim, 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 que são alguns segredos que a gente não fala, porque os pais de santo, ou sacerdotes, que quer que seja, padrinhos, são segredos que eles próprios guardam, eles próprios sabem usar, porque não é um brinquedo que qualquer um pode utilizar. Então a gente não passa algum fundamento nisso, mas explica que às vezes ele age, né? Quando você ingere, ele age no seu organismo, mas age também no polo espiritual. E geralmente quando você invoca, você invoca o astral,
as entidades. Então, no caso, quando você tem mesmo que você não tenha a mediunidade, ele vai agir. Então, muitas pessoas que não tenham recebido a entidade, quando ela tomar a Jurema, automaticamente encosta a entidade. Às vezes ela pode ter tontura, ela pode ter tremedeira, aí eu falo, estou passando mal. Não é, é que a entidade encostou, né? Mas muitas dessas pessoas, elas têm problema de vômitos, elas têm problema de diarreia, mas é o mesmo processo, porque ela está limpando você por dentro. É um excelente remédio para quem tem problemas tanto espirituais como materiais, tá certo? Falar sobre o anis estrelado, que é diferente do que eu estou falando do funcho, é outro anis, que é aquele sequinho que a gente compra em casa de umbanda, mesmo no mercado, né? E também ele age também no gasto intestinal, nas digestões, também é usado contra o vício do fumo. Então, quando vocês começar a tomar o anis, esse não tem problema de contraindicação, tá? Vocês vão tomando, vocês vão perder a vontade de fumar, fato. Mas as pessoas falam, mas eu não consigo, vou passar mal. Por quê passar mal? Porque essa é a função. Então, toda vez que você for fumar, você vai passar mal. Então, você vai saber que está fazendo mal, você não vai usar mais, né? É, é, quando você ingerir ele, tanto você usar a própria semente ou a casca dele, também tem o mesmo efeito intestinal, tá? Cozinhando ele, ajuda nas cólicas, nas folhas também ajuda em todos os sentidos. Então é muito difícil achar as folhas, mas achando ajuda muito mais, né? Falar um composto que a maioria conhece, né? Que às vezes você vai no lugar de Tatiela, o que mais você vai encontrar lá é a arruda. A arruda é contra vermes, reumatismo, o sumo para curar feridas também, né? Então também recomendo a arruda quando se tem a erisipela, mas não somente a arruda. A arruda composta com algumas gotas de álcool, algumas gotas de vinagre e fumo, faz o composto fervendo e passa em volta da ferida, não dentro da ferida, para quem tem erisipela. É excelente, que ela vai fechando a ferida de fora para dentro. A erisipela não se fecha de dentro para fora, vai fechando, vai fechando, porque se fechar a ferida da erisipela de dentro, desculpa, de fora para dentro, a doença está acumulada, ela vai voltar. Mas ela tem que fechar de dentro para fora, então a pele vai fechando, e a arruda, junto com o fumo mais as gotas de álcool, ela vai fechando a ferida e vai sumir, com certeza, a erisipela. São coisas que a gente utiliza diariamente e tem dado 100% de resultado, né? Eu vou falar uma coisa interessante, que algumas pessoas antigas, tem uma erva que chama Maria Preta. É uma erva baixinha que dá uma bolinha preta, é como igual a erva de São João, né? Só que quando você espreme ela, dá uma folhinha por dentro, é um ovinho. E os antigos chamam Maria Pretinha, é a mesma erva. Ela tem age em diversas curas, né? Bocejando ela é excelente para curador de dente, desinfecção bocais. Às vezes as pessoas têm afta na boca, é excelente, né? Para isso. Também é um excelente cicatrizante para ferida. Lógico que aí é banhar, né? Aí pode sim jogar por cima da ferida, então ela vai cicatrizando a ferida, tá bom? O boldo, que muitos o dizem, boldo do Chile, né? E muitas pessoas veem o boldo como chamado também tapete de Oxalá. Mas lembrando que o tapete de Oxalá também é aquele que tem na mata que você vê, tem uma ferpinha parece um veludo e tem uma florzinha roxa, o boldo, é o tapete de Oxalá também. Mas falamos muito boldo como o tapete de Oxalá. O boldo é um excelente, age como digestivo no fígado. Um exemplo, a pessoa às vezes está com problemas de azia, má digestão, não está tendo vontade de se alimentar, ou às vezes bebeu um pouquinho. É excelente você tomar o boldo. Você vai se sentir outra pessoa, é uma renovação, mas ele age muito rápido. É coisa de hora, você já está zero de novo.
até recomendo, mesmo que você não tenha o problema, cada 3, 4 dias, ou uma vez ao mês, uma vez por semana, desculpa, tomar o boldo, porque ele já vai agindo no seu aparelho digestivo, no seu fígado, já vai eliminando os problemas, mas também eliminando os problemas espirituais, tá bom? É muito bom, né? Ah, a cana-de-açúcar auxilia é, no batimento cardíaco, então ela controla o batimento cardíaco. Muitas pessoas falam, mas a pessoa tem diabetes, ela não vai tomar a, não vai tomar cana-de-açúcar, né? Mas assim, se é para o bem, para um remédio cardíaco, não tem um problema se você ingerir em pouca quantidade. Que logicamente, quem tem problema com muita coisa doce, logicamente que você vai ferir outro órgão. Mas se você tomar em pequena quantidade ou colocar um pouco d'água, não vai ter problema de aferir, atacar a diabetes, tá bom? Mas ele resolve sim no desentupimento das veias, né? Das artérias, melhorando também a pulsação sanguínea. Porque ele age, é um composto que é como se fosse uma química quando você toma ele. Ele vai entrando dentro das suas coronárias, ela vai expelindo e até que ela vai abrindo mais os poros. Então, lembrando, se a diabetes ela fecha os poros e a cana-de-açúcar, que é o caldo da cana-de-açúcar, ele vai abrir, então não há por que se preocupar de você ter problema com a diabetes, mas em sã consciência, se a pessoa tiver um problema, coloca um pouquinho de água, tá bom? Falar um pouco do capim santo. Do capim santo, muitas pessoas confundem, né, capim santo. Mas ele serve com uma finalidade muito boa, mais focado a um calmante, ajuda também quem tem problema com rins, bexiga, ele é excelente. Então, o que é o correto? Não é tomar uma vez só e parar. Toma constante, porque não é uma bebida ruim, não é uma bebida cara, então vai ajudar sim a fortalecer você no seu organismo e até em outros órgãos também, para que você se fortaleça e não tenha o problema. Meu axé a todos.